vídeo. Desta vez vamos ver como resolver inequações polinomiais. A primeira coisa que podemos fazer olhando para o enunciado é observar que aquela inequação é equivalente a ter 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 13x mais 6 maior ou igual a zero. Se eu denominar este polinómio aqui no primeiro membro por p de x, eu quero então saber quando é que p de x vai tomar valores não negativos. Nós sabemos que para estudar o sinal de um polinómio, neste caso um polinómio de grau 3, nós teremos que o fatorizar. Neste caso, podemos sempre fatorizá-lo 3 polinómios de primeiro grau, ou normalmente chega-nos fatorizar num polinómio de primeiro e num polinómio de segundo grau. No entanto, nós não temos raízes. Aqui não sabemos como fatorizar o polinómio p de x. Portanto, então o primeiro passo será fatorizar p de x. Eu sei que p de x, pelo menos uma das suas raízes, é um divisor do termo independente. Portanto, o termo independente ali é 6. Eu vou ver o conjunto dos divisores inteiros de 6. Menos 6, menos 3, menos 2, menos 1 e os seus simétricos. 1, 2, 3 e 6. Aqui, usando o teorema do resto, eu posso começar a procurar qual daqueles valores é que vai ser enviado para zero, por p de x. Vamos experimentar aqui o. Será 2 vezes 1 ao cubo, mais 1 ao quadrado, menos 13, mais 6, e vemos que isto é igual a 2 vezes 1, 2, mais 1, menos 13, mais 6, menos 4. Vemos logo que aqui o 1 não é a raiz do polinómio. Vamos experimentar o menos 1. E terá então 2 vezes menos 1 ao cubo, mais menos 1 ao quadrado, menos 13 vezes menos 1, mais 6. Ora bem, menos 1 ao cubo, menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2, menos 1 ao quadrado, 1, menos 13 vezes menos 1, 13, mais 6. Vemos logo que isto também não dá zero, não é? 1 mais 6, 7, mais 13, 20, menos 2, 18. Então, também sabemos que este aqui não é. Vamos continuar a nossa procura. E vamos ver então aqui o 2. 2 vezes 2 ao cubo, 2 ao quadrado, 13 vezes 2, mais 6. Ora bem, 2 vezes 2 ao cubo, 2 à quarta, 2 à quarta, 16. 2 ao quadrado, 4. Menos 13 vezes 2, menos 26, mais 6. Ora bem, então aqui 16 mais 4, 20, mais 6, 26, menos 26, dá então 0. Então quer dizer que 2 é uma raiz do polinómio, e isto na verdade traduz em dizer que p de x pode ser fatorizado em x menos 2 por um determinado polinómio quociente. Para descobrir o polinómio quociente, então, nós podemos usar a divisão euclidiana ou a nossa amiga regra de Ruffini. Pronto, eu vou usar a regra de Ruffini. Usando a regra de Ruffini, tem aqui o 2, é a nossa raiz, e tem aqui os coeficientes. Portanto, o coeficiente de terceiro grau é 2, o coeficiente de segundo grau é 1, o coeficiente de primeiro grau é menos 13 e o termo independente é
6. Já sabem aplicar a regra do Ruffini. Baixa o primeiro, multiplica, então dá 4, adiciona, multiplica por 2 dá 10, adiciona, dá menos 3, multiplica por 2, menos 6, e, como já tínhamos visto, o resto é 0. Então, o que é que eu sei? Isto aqui é 2x ao quadrado mais 5x menos 3. Portanto, o meu polinômio quociente vai-me permitir escrever, então, P de x é igual a x menos 2, 2x ao quadrado mais 5x menos 3. Portanto, fatorizamos o polinômio de terceiro grau em dois fatores, um de primeiro e um de segundo grau. E olhando para ali, nós podemos logo observar também o seguinte. A representação gráfica deste polinômio será uma reta com declive positivo e a representação gráfica deste polinômio será uma parábola com concavidade voltada para cima. Eu ainda não sei se ela tem zeros, podemos observar. Vamos ver então aqui nesta equação qual será o binómio discriminante. O A, coeficiente quadrático, é 2, o coeficiente linear é 5 e o termo independente é menos 3. O coeficiente de grau zero. Portanto, o binómio discriminante será 5 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 3. Portanto, 25. 4 vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Positivo. Portanto, 49. 49 é positivo, então significa que a parábola tem dois zeros. Portanto, temos qualquer coisa que se vai comportar assim e que eu sei que o sinal aqui entre os zeros será negativo e fora dos zeros será positivo. Já na primeira também sabemos que o declive da reta sendo positivo, ela toma valores negativos antes do zero e valores positivos depois do zero. E este zero nós já sabemos quanto é que é. Para eu saber os zeros deste polinômio de segundo grau, eu também posso rapidamente fatorizá-lo. 2x ao quadrado mais 5x menos 3 é igual a 0. Pela fórmula resolvente, virá então que x é igual a menos 5 mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, que é o delta que nós já ali calculamos. Binómio discriminante, portanto, 49. E 2 vezes o coeficiente quadrático. Ora bem, então aqui eu tenho que isto é igual a menos 5 mais ou menos 7 sobre 4. Então x será igual a menos 5 menos 7 menos 12 quartos, ou x é igual a menos 5 mais 7, portanto 2 quartos. X é igual a menos 3, ou x é igual a 1 meio. Portanto, eu sei aqui menos 3, encontra-se aqui à esquerda, e aqui 1 meio. Sabendo o comportamento desta função, então onde ela é positiva, onde ela é negativa, eu posso já fazer o quadro de sinal destes dois fatores, um de primeiro grau e um de segundo, e encontrar o sinal do polinômio. Também poderia fatorizar este polinômio em fatores de primeiro grau, com o trabalho que fiz agora. Portanto, eu posso escrever que isto é igual a x menos 2 e aqui x mais 3 e x menos 1 meio. Reparem que eu deixei ali um espacinho para não esquecer o nosso coeficiente quadrático
Neste caso, sempre o coeficiente de maior grau vai ficar aqui. É um erro bastante comum, já foi assinalado noutro vídeo, e vocês têm que ter isto em atenção. Posso fazer isto de duas formas. Ou ter ali os 3 fatores, que na verdade são 4, mas aqui o menos 2 não troca de sinal, portanto o sinal vai depender de x menos 2, x mais 3 e x menos 1 meio, portanto a conjugação dos sinais de cada um daqueles polinómios. Ou posso, como vou fazer agora, estudar o sinal do primeiro fator, um fator linear, e do segundo fator, um fator quadrático. Vou fazer aqui o quadro de sinal. Agora, já aqui com a tabela feita, vamos recordar o comportamento de cada uma das funções. Portanto, uma reta com declive positivo, uma parábola com cavidade voltada para cima, 2 zeros. Aqui o zero da primeira será 2, portanto, tudo é negativo antes do zero e positivo depois. Aqui 0 em menos 3 e 1 meio, negativa entre os zeros e positiva fora deles. Então, o produto de dois valores com sinais contrários é negativo. O produto quando um dos fatores é 0 é 0. Aqui também será 0. Aqui também. O produto de dois fatores negativos será positivo. O produto de dois fatores com sinais diferentes e o produto de dois fatores com sinais iguais, portanto, positivo. Vamos recordar o enunciado inicial, nós reescrevemos-lo, querendo saber quando é que P de x era maior ou igual a 0. Portanto, eu vejo que isso se verifica maior ou igual a 0, aqui e aqui. Então, dizer que P de x maior ou igual a 0, esta condição verifica-se quando x pertence ao intervalo de menos 3, 1 meio, fechado, reunião com 2 a mais infinito. Se eu tivesse optado por realizar esta tabela, este quadro de sinal, com 3 fatores de primeiro grau, naturalmente que o resultado final seria o mesmo. Vamos fazer aqui uma verificação geométrica. Portanto, eu tenho aqui no GeoGebra a representação da função f, que é o nosso polinómio. Tem aqui os seus 3 zeros, como nós determinamos, portanto, 1 meio, 2 e menos 3. Tem aqui também a representação do nosso conjunto de solução, portanto, o x compreendido entre menos 3 e 1 meio, em disjunção, a condição disjunta com x maior ou igual a 2. E tem aqui a representação da parte onde a função é não negativa, portanto, ali a vermelho. Escondo aqui o f, vocês veem que toda aquela parte é não negativa. Portanto, que é o que vai dar ali com o conjunto de solução. Aqui fica resolvido mais um exercício sobre inequações polinomiais. Espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo.